Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira para dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, que aborda a questão alma e desencarnação. Então, a gente vai estudar mais um capítulo desse livro tão interessante que nos mostra como o nosso planeta evoluiu desde os primórdios até onde nós estamos. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior para que possa nos conduzir, nos amparar, possa abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui possa trazer para a gente a compreensão de quem somos, de onde estamos e quais as prospecções de para onde vamos. Que tudo que for dito aqui possa contribuir para a nossa existência, para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. Que nós possamos aprender, que nós possamos evoluir a partir de cada ensinamento que a espiritualidade trouxer para a gente. Eu me coloco a serviço e sou, a partir de agora, instrumento dessa espiritualidade superior que vai trazer para nós o entendimento dessa obra. Assim é, que assim seja. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro de Varginha, Minas Gerais. Eu sou a Val, pessoal no centro me chama assim, meu nome é Valéria. Então vamos iniciar o estudo dessa obra. Foi enviada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. O capítulo se intitula Alma e Desencarnação. Como nós já sabemos, ele vai subdividindo em subtítulos. Então, a gente vai trabalhando esses subtítulos. Antes, vamos fazer aqui algumas considerações iniciais. Essa é a bibliografia que nós vamos usar para o estudo de hoje, da obra. Eu vou colocando sempre de onde eu tirei a parte aí, né, de cada livro. Considerações iniciais. A morte física não é o salto do desequilíbrio, é o passo da evolução simplesmente. Nós, quando reencarnamos, e assim, lá no início dessa obra, do Evolução em Dois Mundos, isso fica muito claro, o planeta Terra nos dá por empréstimo o nosso corpo físico e o duplo etérico, que é o outro corpo que nos liga ao perispírito. No duplo etérico, a gente tem armazenada a quantidade de fluido vital necessária para a nossa programação reencarnatória. Então, o nosso corpo físico ele vai ter aquela durabilidade de acordo com a quantidade de fluido que foi disponibilizada para aquela existência. Então, quando quando a gente usa de maneira completa esse fluido que está disponibilizado no duplo etérico, o nosso corpo físico entra em falência e ele, então, morre, ficando na Terra, voltando para a Terra, porque ele é da Terra, tanto o corpo físico quanto o duplo etérico. E o que nós viemos para a Terra, o nosso perispírito, o corpo mental e o espírito, a junção de tudo isso volta para o mundo espiritual. Então, a morte do corpo físico e essa nossa saída, né, com o corpo espiritual para o mundo espiritual faz parte do processo de evolução, simplesmente. Essa frase está lá na introdução do livro Os Mensageiros, também enviado a Chico Xavier por André Luiz. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Diniz, no capítulo 10, intitulado A Morte, ele diz assim: a vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. E assim é, né? Nós encarnamos, vivemos a nossa vida desde criança, desde bebê, vamos nos desenvolvendo, até chegar aí à fase da nossa vida adulta, da nossa maturidade, quando o corpo físico vai começando o declínio.
e alguns órgãos vão tendo o seu funcionamento diferenciado até acontecer o fim do corpo físico. Mas o nosso espírito é eterno e ele vai continuar o seu processo de existência em outras paragens. No capítulo 11, que nós vimos na semana passada, ele comparou o ser humano com os insetos, com o processo existencial dos insetos. Ele diz: entretanto, embora magnificamente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo somado em si às experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência, de larva, ninfa e inseto adulto. Então, a gente vê uma borboleta maravilhosa, mas a gente esquece que ela foi larva e ninfa, e no processo de evolução, ela se transformou numa borboleta linda, magnífica, que a gente admira, que a gente fica encantado de ver. Assim também o ser humano. Ele passa por muitos processos em prol da evolução. Então, ele passa por muitos processos de metamorfose, assim como a borboleta passou por toda essa metamorfose. Parecendo ser um indivíduo novo, mas é o mesmo indivíduo com uma nova aparência. Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da reencarnação, a personalidade humana continua, além túmulo. O estágio educativo que se iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, na desencarnação e da metamorfose do plano extrafísico. Então, nós estamos aí nesse processo de metamorfose, assim como a borboleta. A gente passou por vários estágios já. Nós fomos mineral, vegetal, animal, e agora estamos no processo hominal. E aqui, em Evolução em Dois Mundos, ele diz que quando o homem criou responsabilidade, ele começou a se diferenciar dos instintos, do homem primitivo instintivo, e começou a ter, então, consciência. Então, o que traz para a gente a diferenciação do que nós somos para o que nós éramos é essa identificação da responsabilidade que nos foi soprada pela espiritualidade maior e a busca incessante pela consciência, que começou no momento em que a responsabilidade foi mostrada para a gente de uma maneira bastante interessante. E aí nós vamos caminhando nesse processo evolutivo de consciência e a cada vez que a gente reencarna, a gente vive experiências que vão nos ajudar na busca dessa consciência, dessa evolução. E a gente desencarna, a gente não se transforma numa outra pessoa, a gente é a mesma pessoa, sem a roupagem do corpo físico, numa metamorfose. Agora nós estamos aí com o perispírito, e não mais com o corpo físico. Então, mas continuamos a ser a mesma pessoa, com a mesma personalidade, a mesma continuação daquilo que nós estávamos sendo enquanto encarnados. Então, lá no mundo espiritual, a gente continua nossa trajetória até o momento de reencarnar novamente, pegar essa roupagem que vão trazer consciência e evolução, mas sempre a mesma pessoa, evoluindo, porque a evolução ela é uma constante, ela é algo do qual a gente não tem como escapar, a gente vai estar sempre no processo de evolução. Lá na Gênesis, no capítulo 11, ele explica o que dois termos que nós trabalhamos no capítulo 11 e que nós vamos precisar agora para o capítulo 12 novamente. A estólise. Lá no item 13 ele diz: por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elementos para a sua vida, extingue-se e o corpo morre. Então, lembra da reserva de fluido vital que a gente tinha? Ela vai diminuindo até acabar. E aí o corpo físico morre, se decompõe. O espírito, para quem é este carente de vida,
torna-se inútil. Então, o corpo físico se torna inútil para o espírito. Deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Sim, é assim. Isso é estólise, quando há o desligamento do espírito do corpo físico. Então, o corpo físico fica e o espírito sai. É cortado o cordão de prata que liga o espírito ao corpo físico e dá vida, então, a esse corpo físico. Mas o corpo físico é que entra em falência. E aí o espírito vai se deslocar para o mundo espiritual. Isso é o que ele chama de estólise. E a histogênese espiritual. Outra explicação lá no item 18. Também precisamos desse termo para podermos entender coisas desse capítulo também, assim como no capítulo anterior. Por um efeito contrário à união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida, que era por força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Então, a estólise é a decomposição, a finalização da vida do corpo físico. A histogênese espiritual é o desprendimento do corpo espiritual, do corpo físico, para atuar com liberdade agora no mundo espiritual. Vamos então para o capítulo 12, cujo tema é alma e desencarnação. O primeiro subtítulo é Metamorfose e Desencarnação. André Luiz inicia o capítulo comparando a desencarnação dos seres da natureza superior à metamorfose dos insetos. Metamorfose é uma palavra grega que significa mudança. Meta, da forma. Então, mudança da forma. Morfé, né, do grego, forma. Está relacionada com as mudanças na forma do corpo de alguns animais do grupo dos artrópodes, especialmente os insetos. A metamorfose pode ser completa, passam por várias fases até atingirem a forma adulta, holometábolos, ou incompleta. A larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo semelhante ao adulto, hemimetábolos. Então, essas são a André Luiz comparou o nosso processo de desencarnação à metamorfose dos insetos. Os mamíferos mais próximos do homem, ao desencarnarem, permanecem agregados ao grupo original, pois, desprovidos de pensamento contínuo, não têm meios de proverem uma nova forma, estólise espiritual, que está lá no capítulo 11. Sem a renovação das células perispirituais, não consegue se manter no plano espiritual. Então, assim, o desencarne e o reencarne dos mamíferos é muito rápida. Eles desencarnam e reencarnam rapidamente. Tem um filme que chama Quatro Vidas de um Cachorro, eu acho que é esse o nome do filme, que mostra isso aí bem claramente, né? O cachorro desencarna e reencarna muito rapidamente. Ele não fica no mundo espiritual, a não ser que seja dada a ele uma missão importante. Após sua desencarnação, algumas dessas criaturas são aproveitadas pela espiritualidade para atividades assistenciais. Nesse caso, elas, quando são aproveitadas para isso, elas ainda permanecem um tempinho no mundo espiritual. No filme Amor Além da Vida, é mostrada uma passagem em que o cachorro da família faz parte desse processo de assistência. Né? Ele vem para poder fazer com que a composição familiar se tornasse completa. Então, nesse caso, aquele animal foi utilizado nessas atividades assistenciais. Os cães facilitam o trabalho, defesa. Os muares suportam cargas pacientemente
e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que denominamos ibis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralianas. Isso está lá em Nosso Lar, no capítulo 33. Então, assim, existe aí esse trabalho de assistência, como eu disse, no caso de um desencarne de uma pessoa, mas também alguns trabalhos importantes no umbral e em outros setores lá da erraticidade, né? Então, alguns animais são utilizados nesses trabalhos assistenciais. E depois, então, eles reencarnam. No Livro dos Espíritos, na questão 597, é feita a seguinte pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? A. E que sobrevive ao corpo. Letra A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, nós, homens, né, a partir do momento em que alcançamos o princípio da responsabilidade e aí, paralelamente, a consciência, nos diferenciamos dos animais, que ainda não têm essas duas coisas afloradas em si. Mas vamos lembrar, passamos por processos de evolução, desde o mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. Então, eles vão alcançar, no momento aí, futuro, também essas condições. Hoje, o estágio deles é aí, no animal. Mas eles, paulatinamente, vão alcançando aí essa evolução para chegar ao homem também. Na questão 600, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal venha a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem, fica numa espécie de erraticidade, pois não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o desencarne e o reencarne e a reencarnação, eles são feitos de maneira bem rápida nos animais, por conta da questão de eles não terem ainda consciência. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, remontando o organismo com o que se confiarão a nova etapa de existência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já lhes fixaram no ser, e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, é isso aí. Eles dizem, quando eles não são aproveitados pela espiritualidade para trabalhos assistenciais, eles ficam hibernadinhos e rapidamente são atraídos para a reencarnação numa família parecida com a anterior que ele teve. A não ser que ele já esteja preparado para evoluir de espécie e ir para uma espécie um pouco mais branda, né? Quanto menos selvagem o animal, mais ele está em um processo aí de evolução.
Outro subitem do capítulo, além da histogênese. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 79, ele diz: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, o espírito, ele é a individualização é do ser, efetivamente do ser. E o corpo, a individualização do princípio material, certo? Então, isso aí a gente precisa... quando a gente reencarna, a gente é um ser material, único, individual. Não existe na natureza seres que sejam iguais, né? A gente é um ser único e irrepetível. O nosso espírito é único e irrepetível. E o corpo que habitamos também. Não existe seres iguais um ao outro. Sempre existe uma diferenciação que vai individualizar cada ser, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Através desse movimento incessante da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores e sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Então, o ser, ele encarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, e ele vai sempre sendo orientado pelas inteligências superiores, através das intuições que recebe, dos ensinamentos enquanto dorme, dos ensinamentos enquanto as experiências acontecem no mundo encarnado ou desencarnado. Então, a gente vai estar sempre sendo acompanhado, né, em todas as nossas existências, em qualquer forma, pelas inteligências superiores. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade da forma em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Então, o homem primitivo, o infraprimitivo, vai evoluindo, né, como uma criança, vai evoluindo no processo aí, da sua evolução. Engatinha, primeiro ela depende do pai e da mãe para tudo, depois ela vai engatinhar, depois ela vai ficar de pé. Assim também a evolução do homem primitivo para chegar ao homem, ao hominal, efetivamente, liberto dos instintos e com consciência e responsabilidade aguçadas. E, segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, findo o processo histolítico das células que lhe construíram o carro biológico e fortificado o campo mental em que lhe envolveram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos agora imprestáveis, realizando, por avançado automatismo, o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Então, ele vai saindo lentamente, desligando célula a célula, o corpo perispiritual,
do corpo físico. E indo, né, fazendo essa separação até que o cordão de prata vai ser cortado e o espírito vai ganhar liberdade e o corpo físico vai se decompor, voltando para a origem dele, que é a Terra. Aí aqui eu coloquei uma fala de André Luiz, no livro Nosso Lar, sobre a questão do desencarne. Vamos, então, ouvir. Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância. Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história, podem acreditar. A vida não cessa. É fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo charco escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida! Suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos, fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal, banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Então, é isso, né? Quando a gente passa pelo processo de desencarnação, a gente vai sofrer as mesmas coisas que a gente sofria na Terra. Não vai mudar nada. André Luiz, ele era cético, ele não acreditava na continuidade da vida, ele achava que morria, acabava. Ele era médico, então ele tinha essa fé, né, de acordo com a ciência. E quando ele se vê, depois da morte, ainda em sofrimento, ele fica atordoado e não sabe o que está acontecendo. E ele se vê num lugar fétido, como ele diz. Mas por que ele estava naquele lugar? Porque os pensamentos dele o ligavam àquele lugar. Sim? Então, nós vamos para onde o nosso pensamento tem uma harmonia, para onde o nosso pensamento tem uma conexão. E isso é muito importante a gente ter consciência, de que a gente vai para onde o nosso pensamento se conecta. Nós continuamos a ser a mesma pessoa.
acontece a histogênese, o nosso espírito se desconecta do corpo, célula a célula, e nós vamos ser enviados para onde nós próprios estamos pedindo, para onde o nosso pensamento está nos guiando, certo? Então, isso é muito importante a gente ter consciência, né? A gente não é enviado para aqui ou para ali de acordo com determinados merecimentos que a gente acha que tem ou não. A gente vai ser enviado para onde o nosso pensamento nos conecta aos pensamentos das pessoas. Então, a gente compartilha pensamentos parecidos, energias parecidas com aquela para onde a gente vai. A escolha é sempre nossa. No Livro dos Espíritos, na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Letra A. A separação se dá instantaneamente por busca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí o Espírito da Verdade responde: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restituía subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Eles vão se desatando, célula a célula, como a gente viu aí, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, ele elucida isso para a gente também. Nota de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ao perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que o corpo se separa quando cessa a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápida, podendo dizer que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a prepotência que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, o que ele explica é isso, né? O corpo, ele vai se desprender do espírito, o espírito vai se desprender do corpo na histogênese, célula a célula. Se a pessoa tem uma desenvoltura espiritual, se ela entende a morte como uma continuação, se ela não tem um apego às questões materiais, né, às questões físicas, esse desprendimento é feito de maneira rápida. Mas se a pessoa é muito apegada à vida material, às coisas da matéria, esse desprendimento é feito de maneira mais lenta, demora às vezes meses ou semanas, dependendo aí do quão esse espírito é apegado à matéria. Próximo tópico do capítulo: o selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador da hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravidão dos seres inferiores que se lhe avizinhavam na caverna, desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver. Noutras condições vibratórias, em processos
multifários de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge a imaginação como sendo a única abortável à própria mente. Então, o homem primitivo, o homem selvagem, ele é bem parecido com o animal. Ele desencarna e quer reencarnar rapidamente, porque para ele o que faz sentido é a vida encarnada, a vida na matéria. Fora da matéria, aquilo não faz muito sentido para ele, porque ele não tem ainda os princípios da responsabilidade e da consciência aguçados. Então, ele tem essa necessidade da reencarnação mais rapidamente possível. Não dispõe nessa fase de suplemento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-o olhar, e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar, na exiguidade das próprias concepções. Então, quando ele recebe a visita da espiritualidade superior, que está vivendo em paragens diferentes da Terra, então são seres extraterrestres, né? Ele vai confundir essa ajuda da espiritualidade superior com deuses, com seres, né, de iluminação superior, e ele vai fazer aí várias fantasias com relação a isso. Mas ele não compreende ainda essa coisa da vida espiritual e da vida material. Ele não tem essa ideia ainda na cabeça dele. Ele ainda não chegou nesse ponto. Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta, instalada por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo, que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e que lhe comungam os interesses. Então, a necessidade da reencarnação é muito forte no homem primitivo. É a questão, como nos animais. É claro que o processo é um pouco diferenciado, porque ele já está nessa fase de homem, né? Mas ainda é um homem primitivo, e aí nos instintos afloram muito mais nele do que a consciência e a responsabilidade. Outro tópico do capítulo, monoideísmo e reencarnação. Sentindo-se em clima diverso a seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monoidismo, auto-hipnotizante provocado pelo pensamento fixo-depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Então, ele vai se comprimindo e se transformando, muitas vezes, num ser que pode se transformar num ovoide. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. Aí, a explicação sobre o corpo ovoide está lá no livro Libertação, também enviado por André Luiz. E no dicionário de filosofia espírita, ele diz assim: o que é um corpo ovoide? É uma formação atípica do perispírito causada por um forte monoideísmo de espíritos que se mantém em ideias fixas, aliando-se dos mais simples cuidados de integralidade pessoal a um definhamento do corpo espiritual com miniaturização,
Esse fenômeno pode ocorrer também sob o domínio hipnótico de entidades experientes, não só por questões de ordem inferior, mas também para determinadas operações, como nos preparativos reencarnatórios. Aí, lá no livro Libertação, no capítulo 6, André Luiz explicita: ante o intervalo espontâneo, reparai não longe de nós, como que ligadas a personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profundamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimentos próprios, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. O ovoide é uma verdadeira regressão biológica, repare, biológica, representando o colapso da forma e da consciência, porque o espírito ele está naquele processo de negação, né? Então ele estagna, não existe involução para o espírito estagna, mas a parte biológica pode ter essa regressão. Sim, então o espírito estagnado pode ocasionar essa regressão biológica, tá? O processo se efetua através de paulatinas degradações em que a configuração humana se contrai até que se estaciona em uma forma fina, assemelhando-se a uma mórula embrionária agigantada. Sua atividade vital é fraca. Os órgãos internos se apresentam reduzidos em sua forma embrionária. O coração bate fraco, o sistema nervoso também se acha retrocedido aos primórdios de seu desenvolvimento embrionário. Os nervos cranianos acham-se presentes e sua temperatura é instável. Quando não está acomodado em um hospedeiro, ele verte uma secreção pegajosa, que o ajuda a fixar-se em qualquer superfície em que esteja, através de uma ventosa uma ventosa, ele se alimenta de vibrações. Então, ele vai se alimentar das vibrações que estão em torno dele. O corpo perispiritual, ele molda o corpo humano, físico, né? Então, quando há essa regressão biológica que ele fala, o corpo perispiritual regride nessa biologia, percebe? E o espírito estagna, certo? Ele estagna ali. Ele não tem uma regressão, ele tem uma estagnação. O que vai acontecer é uma regressão biológica. O perispírito vai, então, regredir da forma humana para a forma ovoide. Isso pode acontecer com alguns seres. Próximo tópico, e principalmente nos seres primitivos, como ele falou ali, né? E em alguns espíritos rebeldes que não querem evoluir, que querem ficar, que são rebeldes, que não queriam sair daquela vida, que queriam continuar, que queriam voltar para aquela mesma existência depois do desencarne, e isso é impossível. Então, isso pode acontecer com esses espíritos mais rebeldes. Próximo tópico do capítulo, forma carnal. Se para nascer a ave necessita que o ovo receba calor no ninho ou na chocadeira, tanto quanto a semente para se converter numa árvore carece de tepidez da terra, o espírito desencarnado, com ideia fixa na reencarnação, precisa do útero com que ele se harmonize, ao qual se jundirá. Então, sob as leis da reencarnação e da afinidade sintonia, a mente desse espírito elaborará um novo corpo físico consentâneo com seu patamar evolutivo. Tudo é feito na programação reencarnatória. Essa programação ela não é feita pela espiritualidade superior imposta ao espírito. Ela é feita em consonância com o espírito, a partir daquilo que ele traz dentro do seu processo evolutivo, dentro das experiências pelas quais ele passou. Então, tudo é combinado. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito,
que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entrescido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Então, quando ele vai reencarnar, ele vai para o útero da mãe, e ali a mãe vai, como a gente viu nos capítulos anteriores, vai transportar para ele o fluido cósmico do planeta em que ele está encarnado, para poder constituir um novo corpo físico de acordo com aquilo que ele planejou na programação reencarnatória. E vai, então, acontecer todo o processo, né? Ele vai refazer o corpo dentro do útero, vai nascer, vai terminar a formação daquele corpo, vai começar a crescer, se desenvolver, tudo isso, para depois ele chegar à fase adulta, quando termina o fluido vital, vai ter o desencarne e tudo começa novamente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 608, Kardec pergunta: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas experiências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é deste período que começa a sua vida espiritual. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras experiências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, o homem, quando desencarna, ele não tem consciência do momento em que ele foi mineral, vegetal, animal e homem primitivo. Ele só vai ter algumas recordações da vida após a tomada de responsabilidade e ao começo da consciência. Ali ele pode começar a ter algumas lembranças no momento do desencarne. Antes disso, não. Assim como nós, encarnados, não temos consciência da nossa infância. Geralmente, a gente não lembra de nada antes dos 7 anos de idade. São raras as pessoas que conseguem se lembrar, né? Na questão 609, ele pergunta: uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam às extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros processos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, ele está falando que a gente não tem as recordações, a gente não traz com a gente, por exemplo, aquilo que a gente era quando a gente era um vegetal. Mas algumas sensações ainda persistem, se aquelas sensações foram muito fortes naquele período. Mas a gente não lembra que é daquele período. E a gente, com a evolução e com o livre-arbítrio, com as nossas escolhas, a gente vai se afastando cada vez mais dessas experiências anteriores à experiência do homem. Assim como também no período animal e no período do homem primitivo. Esses instintos, hoje, ainda existem resquícios em nós dos instintos e dos sentimentos que os instintos trazem, mas eles são muito menores, ínfimos, perto do que eram quando nós éramos lá animais e homem primitivo. E a cada passo que nós damos em direção à consciência, ou seja, à evolução, a gente vai deixando isso para trás, cada vez mais. Próximo tópico do capítulo, desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em degraus de consciência após a decomposição do corpo somatório. A morte é o fim da vida do corpo físico. Ocorre quando o corpo natural ou forçadamente não tem mais condições de se manter vivo.
A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, que é o livro de Kardec. A desencarnação é o processo de desligamento do espírito e seu corpo espiritual ou perispírito do corpo físico. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa em absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Nesse momento acontece o desencarne efetivo do corpo físico. Também está lá no Céu e Inferno. Após incontáveis reencarnações e desencarnações, a alma vai incorporando experiências, méritos e deméritos. Suas formas perispirituais e físicas se aprimoram, vindo a alcançar plenitude em obediência ao domínio da inteligência. Responsabilidade, consciência e inteligência. Isso vai sendo aprimorado a cada reencarnação e a cada desencarnação, porque a gente também aprende no mundo espiritual. Então, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, a alma avança em experiência, entrega-se em seguida ao fenômeno da morte, ressurge na estogênese espiritual, senhorando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação. Nós estamos na nossa melhor performance reencarnatória, porque nós já passamos por todas as experiências que passamos e vamos passar por mais algumas, né? A cada dia nós nos aprimoramos nessa reencarnação em que estamos, nessa encarnação em que estamos, e vamos nos transformando na nossa melhor fase, na nossa melhor face da reencarnação. E assim, a consciência nasce do homem, pratica as lições da vida. E assim que a consciência nasce do homem, pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo de degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Nós passamos por todos esses aprendizados nos capítulos anteriores, falando desde as bactérias até o automatismo do corpo, efetivamente aí nos animais ditos superiores, com o domínio da inteligência. Outro tópico do capítulo, revisão das experiências. Quando reencarna, o espírito recapitula por dias, no aconchego uterino, os passos de sua longa trajetória evolutiva até ali. Também, quando desencarna, a consciência examina, em retrospecto, de minutos ou longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual, todos os acontecimentos da própria vida. No momento da desencarnação, você vê tipo um filminho passando por você, passando todas as coisas pelas quais a gente passou nessa vida. Então, vai passando o filminho ali, tudo o que aconteceu nessa reencarnação. Essa visão de acontecimentos da reencarnação e da desencarnação imprime diretrizes magnéticas no corpo físico e no perispírito, conforme vá prosseguir sua existência num outro plano. Assim, se formando no perispírito uma memória integral de toda a saga evolutiva do espírito. Então, quando a gente reencarna no útero da mãe, a gente tem uma lembrança, uma recordação de tudo que a gente passou até ali. Quando a gente desencarna, a gente vai ter um retrospecto da nossa vida até ali. Acrescente lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções que, esporadicamente, encarnados saídos ilesos de grandes perigos, como acidentes e suicídios frustrados,
relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado de visão panorâmica e síntese mental. A pessoa, quando às vezes está em coma, ela tem essa visão também de todos esses acontecimentos. Lá no livro No Invisível, de Leon Denis, na primeira parte, ele diz assim: o corpo fluídico não é somente um receptáculo de forças, é também o registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo aí se grava e fixa. Quando são muito fracas as condições de intensidade e duração, as impressões quase não atingem a nossa consciência, nem por isso deixam de ser registradas no perispírito, em que permanecem latentes. O mesmo se dá com os fatos relativos às nossas anteriores existências. Assim se explica o fenômeno da memória. Segundo André Luiz, né, lá no corpo perispiritual, está lá, perispírito, corpo mental e espírito. No corpo mental ficam guardadas todas as memórias de tudo que aconteceu durante todas as nossas vidas, né, durante toda a nossa existência. A gente não tem lembrança de tudo, obviamente, né? A gente tem aí o dom do esquecimento e muitas vezes a gente lembra de algumas coisinhas que são importantes para a encarnação que a gente está. Lei de causa e efeito é o último tópico desse capítulo. Ensentando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. No livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, Leon Denis diz: a alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza e de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa do obstáculo da natureza resistente hostil, da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Daí também, nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e crenças, a sua vontade e sua consciência. As escolhas somos nós que fazemos, as crenças somos nós que colocamos na nossa própria cabeça. Então, a gente precisa trabalhar para poder fazer as melhores escolhas e para não assumir crenças limitantes, para conseguir ver com os olhos livres, sempre disposto a rever aquilo que a gente considera o correto. Nunca se fixando num ponto somente de que isso é certo, com o estímulo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. A gente precisa trabalhar no sentido de ser metamorfose e ir se modificando conforme as experiências e os acontecimentos vão aparecendo na nossa existência. A sucessão das experiências apresentam-se-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida terrestre, a alma feita e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Todos os seus pregressos refletem-se na forma sutil, da qual é inseparável no corpo etéreo, lúcido, transparente, que, purificando-se com ela, se transforma no instrumento maravilhoso, na harpa que vibra a todos os sopros do infinito. Assim, o seu psíquico, em todas as fases de sua ascensão, encontra-se tal qual a si mesmo se fez. Então, nós vamos trabalhando nas sucessivas existências esse aperfeiçoamento, essa libertação de crenças limitantes e a capacidade de fazer escolhas mais inteligentes, mais assertivas e de modificar os padrões de pensamento e de visão do mundo, sendo sempre metamorfose. No livro Porquê da Vida, de Leon Denis, ele diz assim: o que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos
e para onde vamos? Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo, suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos nossos atos. Então, nós precisamos pensar, né? O que eu quero ser? O que eu posso ser? O que eu tenho capacidade de ser? O que eu posso desempenhar? Como eu posso contribuir para o bem maior? Como eu posso ser uma contribuição para a Terra? Como eu posso ser uma contribuição para o universo? De que maneira eu posso transmutar as minhas crenças limitantes que limitam o meu pensamento e transformá-las em algo que seja totalmente aberto, livre, que abra possibilidades tanto para mim, quanto para as pessoas que estão ao meu redor, quanto para a cidade onde eu vivo, para o país onde eu vivo, para o planeta onde eu vivo e para o universo como um todo. Como eu posso ser uma contribuição para tudo isso? É aí que eu preciso chegar. Que tipo de contribuição eu posso ser para mim mesmo, em primeiro lugar, e para tudo que me rodeia, em segundo lugar. Estabelecida em nós a existência de princípios inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a sua origem míster se faz remontarmos à fonte de onde ela divina. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Né? Então, Deus é a inteligência suprema. E é a partir dele e do reino de Deus que habita em nós, a partir da partícula de Deus que está em cada ser criado por ele, nós sabemos os nossos limites, as nossas possibilidades e compreendemos a moral de Jesus, a moral que Jesus veio trazer, que é a moral de Deus. Lá na Gênesis, na parte 32, ele diz assim: pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Ou, por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que a produziu, que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Então, nós escolhemos tudo o que acontece na nossa existência. Tudo é escolha nossa. E somente nós, podemos cessar ou prolongar determinadas coisas que a gente trouxe para a nossa existência. Determinados processos que nós trouxemos para a nossa existência. No livro Os Mensageiros, Emmanuel elucida: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso da fonte da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faça o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Somos nós que decidimos. As escolhas são sempre nossas e elas definem o que nós somos, no que nós estamos e como nós nos comportamos no mundo. As escolhas são frutos do nosso livre-arbítrio e é isso que vai fazer com que a gente tenha ou não determinadas
coisas, determinados progressos, determinadas paralisações nas existências, as nossas escolhas. Então, pessoal, essa aí foi a bibliografia utilizada na reflexão de hoje para esse capítulo do livro. Gratidão a todos pela presença, eu espero ter sido clara com as coisas que eu coloquei para vocês. Na verdade, eu fui instrumento da espiritualidade para colocar. Até semana que vem, na próxima sexta-feira, aqui na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, de Varginha, Minas Gerais, às 20 horas. Beijo no coração, namastê, até semana que vem. Tchau, tchau.